Na aula anterior a gente falou de intertextualidade, que é o quê? É quando um texto dialoga com outros textos antigos ou anteriores a ele. Tranquilo, favorável, beleza, vamos encerrar essa aula já no começo que nem precisa. Não. Precisa, sabe por quê? Porque a intertextualidade ela pode ser implícita ou explícita. Ou você consegue ver de cara que existe uma intertextualidade ali num texto, ou às vezes passa despercebido e você nunca vai reparar. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje, a classificação da intertextualidade entre explícita e implícita e por que que isso varia de pessoa para pessoa. Chega na vibe. Hoje, então, nós vamos ver as classificações da intertextualidade, como eu já adiantei para você, e lá no final a gente vai ver as imagens da capa. Lembrando que essa é mais uma aula participativa, isso significa que quando esse símbolo aparecer na tela, você precisa pausar o vídeo aí no YouTube e responder a pergunta que está na tela, ou de cabeça ou no seu caderninho. Tranquilo? Então bora começar. Se você ainda não viu, veja a aula anterior, porque essa e a próxima ainda vão ser complementos da aula anterior. Então, card para você assistir a aula anterior, que é de texto e intertextualidade. Você não pode perder, então se você chegou a essa aqui e você não viu a anterior, volta lá, assiste e depois você volta aqui. Tranquilo? Seguinte, nós temos aí já o nosso primeiro texto para nós analisarmos. Esse texto é um clichê, todo mundo conhece. Vamos ver. Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. É a Canção do Exílio de Gonçalves Dias, escrita em 1857. A referência está aqui no cantinho, ó. 1857. Muito bem. Vamos ver o que nós temos de pergunta. Na sua opinião, qual é o contexto de produção deste poema? Na sua opinião, responda aí. O que a gente logo imagina quando vê esse poema e o título Canção do Exílio? Você pensa assim, olha, o Gonçalves Dias foi expulso do Brasil e estava em outro lugar lamentando que queria voltar para o Brasil. Porque exílio lembra pra gente muito de ditadura militar, né? De pessoas que foram exiladas e tudo mais, foram obrigadas a ir para fora do país. Eu falo que você ser exilado na época da ditadura militar ainda é a vantagem, porque a opção é a morte, né? Então, muitas pessoas foram exiladas aí, ficaram um tempo fora do país. E ainda bem que foram exiladas, que se tivessem. Só foram exiladas porque eram famosas. Que se fossem anônimas, tinham ficado aqui, ó, morrido, ninguém tinha achado os corpos até hoje, os ossos, né? Então, Canção do Exílio, você pensa logo que a pessoa foi exilada por algum motivo, que foi expulsa do Brasil por algum motivo e está fora do país, não é? Só que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que o Gonçalves Dias ele cursava direito em Portugal, ali por volta lá dos anos lá de 1850 e alguma coisa, ele cursava direito lá, estava com saudade do Brasil, escreveu Canção do Exílio de saudade do Brasil. Então ele não estava assim, ele não estava exilado porque tinha algum problema político, estava sendo perseguido, não. A Canção do Exílio é só por causa do afastamento dele em relação ao Brasil. E a gente vê no poema, né, a admiração que ele tem pelo Brasil,
Eu não gosto muito da palavra patriotismo, porque a gente vê tantas pessoas falarem em patriotismo, mas na verdade não estão sendo patriota coisa nenhuma, tá? É só da boca para fora. Mas a gente percebe aí que ele gosta do país, que ele gosta. É isso. E aí a gente vê que lá no fim ele fala da saudade que sentia, né? Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Mas eu já estou adiantando coisa, vamos para a próxima pergunta. Ah, não é próxima pergunta, é um outro texto. Que maravilha! Nós temos outro texto, que é o Hino Nacional Brasileiro, parte 2, a segunda parte do Hino Nacional Brasileiro. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América. Florão no sentido de, né? É mais de flor mesmo, até, de tipo, de ser uma coisa. Fulguras também, de estar assim. Como que a gente fala? Se destacando na América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores. Então, os teus campos, risonhos, isso aí eles faziam várias inversões, né? Então, os teus campos lindos e risonhos têm mais flores do que a terra, mais garrida. É isso mesmo. Do que a terra mais garrida. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Prestou atenção? Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil, de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado a bandeira. E diga o verde louro desta flâmula, a bandeira também, paz no futuro e glória no passado, paz no futuro, hein? Eu conto ou você conta? E glória no passado, que também nem tinha. Eu conto ou você conta também. Mas se a clava forte da justiça se ergue, a clava é tipo um porrete, nada mais, né, Brasil, do que um porrete da justiça. A clava forte da justiça. Não, não tem nem piada, isso não é, mas tipo. É, seria cômico se não fosse trágico. Na verdade, a clava, ela parece. Sabe aquele taco de beisebol? Um porrete? É aquilo mesmo. Parece muito com aquilo. Mas se a clava forte da justiça se ergue, você vai ver que um filho seu não foge à luta. Ah, foge sim, que se o Brasil tiver guerra uma hora, eu sou o primeiro, ó, voar daqui. Nem teme quem te adora a própria morte. Quem te adora não tem medo da morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Maravilha. Letra aí composta por Joaquim Osório Duque Estrada. E a música composta por Francisco Manuel da Silva está na nossa referência, a letra composta em 1909 e a música em 1822, ou seja, não vou entrar em detalhes não, que a gente vai ver isso daqui a pouco. Pergunta: por que os versos do Gonçalves Dias foram inseridos no hino nacional? Responde aí. Bom, foram inseridos os versos do Gonçalves Dias no hino nacional, primeiro pelo patriotismo que eu mencionei lá atrás, que esses versos trazem, e porque eles ficaram extremamente populares. Foi muito popular. E aí, como os versos do Gonçalves Dias foram muito populares, tiveram uma boa receptividade, acabaram sendo incorporados aí no hino nacional brasileiro. Se você respondeu isso, parabéns. Muito bem. Foi por isso, é porque tinha um apelo muito grande o poema, né? Era um poema muito bonito, com um apelo muito grande, de uma admiração muito grande pelo Brasil, então foi incorporado aí um trechinho ao hino nacional brasileiro, parte 2. Classificações da intertextualidade, com base nesses dois textos que nós vimos por aí. A explícita é quando a intertextualidade é percebida com clareza. Às vezes você até podia não saber que aqueles trechinhos estavam no poema do Gonçalves Dias. Só que só por ter as aspas já simboliza pra gente que aquilo foi tirado de algum lugar, é uma citação de alguma forma assim. Então, a intertextualidade explícita é quando ela é percebida com muita clareza. Você consegue notar muito fácil que existe uma intertextualidade ali naquele texto. Lendo os dois textos ficou muito claro isso, né? Agora nós temos aí um outro exemplo para você de intertextualidade explícita. Nós temos essa imagem
branco no Brasil, há mais de 500 anos levando vantagem. E aí eu não vou adiantar muita coisa sobre essa imagem, não, porque nós vamos ter perguntas sobre ela. Muito bem. Primeira pergunta. Observe bem a imagem. De onde ela foi retirada? Observa bem, observa todos os detalhes. Eu já falei para você aqui, interpretação é atenção aos detalhes. Observa bem e me diz de onde que ela foi retirada. Tempo. Essa imagem foi retirada, é um print de tela de um programa da Globo chamado Tá No Ar. Passava, não passa mais, então o Tá No Ar não tá no ar mais. E aí, a gente percebe isso como a logomarca da Globo está no cantinho aqui da imagem, ó. Observa aí que você vai perceber a logomarca aí. Então, nós temos aí um texto retirado da Globo, um print de tela de um programa da Globo. Então, aí nós temos agora a definição, né, a nossa querida referência. Captura de cena da paródia Branco no Brasil, feita pelo programa Tá No Ar, TV Globo 2017. Tem mais pergunta? Tem. A imagem faz referência clara a uma empresa. Qual empresa? Até as letras que foram usadas ali para escrever branco no Brasil, a própria pronúncia branco no Brasil lembra o próprio amarelo do fundo. Qual empresa que é? Eu nem respondi, mas é porque a gente vai ver daqui a pouco. É o Banco do Brasil. Banco do Brasil. Agora, o que tem de inusitado no mapa do Brasil que foi colocado aí? Observa, o que tem de diferente? Se você observar bem, um pedacinho do mapa ali naquela quina do Nordeste ali, né? Aquele canto do Nordeste, aquele encaixe com a África, aqui do lado direito do mapa, tem um rosto de uma pessoa branca dentro do mapa do Brasil. Um rosto branco, né? Uma fisionomia, um vulto branco dentro do mapa do Brasil, para dar essa ideia do branco no Brasil. O branco, uma pessoa branca, uma fisionomia de pessoa branca dentro do mapa do Brasil. Então, branco no Brasil. Beleza? Aí então, a referência de onde que foi tirado. Olha que é igual. A palavra Brasil, por exemplo, está grafada, está escrita com a mesma fonte, igualzinha. Igualzinha. O branco, se você tirar a letra R, fica igualzinho também a forma que é escrito banco. Então, o tom de amarelo é o mesmo. Estou coçando aqui também. O tom de amarelo é o mesmo utilizado. Então, uma intertextualidade explícita, muito clara, muito perceptível, é essa do Branco no Brasil, uma paródia do Banco do Brasil, uma paródia ao Banco do Brasil. Interpretar é questionar. Eu já falei isso para você, acho que foi na primeira aula dessa série de interpretação de texto. Se foi na primeira ou na segunda, indiferente, eu vou deixar o card aqui para você. Lembra do leitor crítico? Foi na primeira mesmo. Lembra do leitor crítico, que a gente tem que ser crítico com relação àquilo que a gente lê? Pois é, esse texto aí eu peguei em um site de conteúdo para estudante. Um desses sites aí da internet que trazem conteúdos para estudantes. Não vou falar o nome do site porque eu não estou aqui para queimar ninguém. Mas observe o que esse texto está falando. Poema romântico de Gonçalves Dias. A Canção do Exílio foi um dos poemas líricos românticos do poeta Antônio Gonçalves Dias, que nasceu em 1823 e morreu em 1864. Presta atenção, ele nasceu em 1823. Publicado em sua obra literária Primeiros Cantos, em 1857. Então, o Gonçalves Dias nasceu em 1823 e publicou a Canção do Exílio em 1857. Vamos voltar lá para ver se na nossa referência tá certinho. Tá certinho, ó. Tá perfeito. Então, 1857. Excelente. Bora voltar lá e continuar lendo para a gente descobrir o que tem de errado naquele texto, porque eu já adianto para você que tem uma coisa errada.
Então, continuando. Ele nasceu em 1823, morreu em 1864, morreu novo, com 41 anos. É isso aí? 41. É. E aí ele publicou o poema em 1857. Maravilha. Agora, o que interessa pra gente tá aqui embaixo, ó. Observe isso aqui. Além disso, na composição do hino nacional brasileiro, realizado em 1822, foi usado, ou foram usados, tá até errado aí, 2 versos do poema Canção do Exílio. O que tem de errado? Você percebeu o que tem de errado? Vou deixar um tempinho para você entender o que tem de errado aí. Compare essas datas, esses anos, e me diz o que tem de errado. Bom, obviamente o que tem de errado é que, se o Gonçalves Dias nasceu em 1823, como que o poema dele está no hino nacional, composto, segundo esse site, em 1822? Faz sentido, né? Agora, o que esse site errou? Aonde que o site errou? Vamos voltar lá no hino nacional para a gente ver. Eu vou voltar no hino nacional e eu vou te dar um tempinho para você analisar tudo aí. Eu vou deixar o pause, né, obviamente, para você analisar tudo aí e tentar descobrir aonde que está o erro. Analisa. O erro, obviamente, é que, olha lá a referência. Ele foi composto hino nacional. A letra foi pelo Joaquim Osório Duque Estrada e aí tem 1909/1822. O 1909 é o ano que a letra foi escrita. E o 1822 é o ano que a música foi composta. Então o instrumental foi composto sim em 1822, antes do Gonçalves Dias nascer, mas a letra só viria a ser escrita em 1909, bem depois do Gonçalves Dias morrer. Percebeu? Então, o que o site aí errou, o que ele deixou de mencionar? Que em 1822 foi feito só o instrumental, que a letra viria a ser composta muitos anos depois. Mas quando você lê e percebe os detalhes, por isso que eu falo que interpretar é observar detalhes e questionar, você pensa, mas como que o Gonçalves Dias nasceu num ano e já tinha um poema dele antes dele nascer? Não faz o menor sentido. Então é isso. Interpretar é questionar e fica a dica para você aí sempre questionar. Beleza? Continuando. Aí eu deixei marcado para você, né, onde é que estavam os erros, né? Maravilha. Muito bem, eu nem precisava ter voltado lá, já tinha tudo pronto aqui para você, mas que cabeça ruim. Bom, agora nós temos aí mais 2 textos. Esse é o texto 3. Esse texto 3, o que nós temos? Nós temos, aí a referência fala, anúncio da margarina Amélia, nunca comi. Se você já comeu, me conte, nem sei onde vende. Mas aí nós temos o pote de Amélia, uma toalha de mesa xadrez, tradicionalíssima, pãezinhos atrás dos mais variados, um pão integral, outros tipos de pão. E aí nós temos um post-it escrito: Amélia que é margarina de verdade. Agora que... Conta pra mim. Deixa eu ver se tem... agora eu vou correr o risco. Isso! Ha! Ufa, eu achei que já tinha o texto 4 aí, não tem não. O que a frase Amélia que é margarina de verdade quer indicar ao consumidor? Responde pra mim aí. Bom, a frase Amélia que é margarina de verdade quer indicar ao consumidor que as outras não são margarinas, que só a Amélia é uma margarina de verdade. Top de linha, finíssima, sei lá o que. Quer indicar que as outras margarinas não são boas, que apenas a Amélia é uma margarina boa. E aí eu te pergunto, você percebe algum duplo sentido nesse texto? Alguma ambiguidade? Lembrando que a gente tem aula sobre ambiguidade, você pode clicar no card aí se você quiser assistir. Tem algum duplo sentido nesse texto? Responda. Bom, qual que é o duplo sentido? Eu não vou responder agora não, mas eu vou deixar vir o próximo texto para você entender
qual que é o duplo sentido, tá bom? Agora, você conseguiu perceber uma intertextualidade entre isso aí e alguma outra coisa? Como duplo sentido, a gente pode dizer que, sei lá, que as outras margarinas não são margarinas de verdade, que são imitações ou alguma coisa falsa, e que a Amélia, sim, é uma margarina mesmo. Como duplo sentido, a gente pode pensar tanto nisso quanto que a Amélia é melhor que as outras. Só no sentido de, tipo assim, as outras não são qualquer coisa, a Amélia que é melhor. Então a gente já tem um duplo sentido aí, mas tem um outro mais profundo que trabalha a intertextualidade e se você não percebeu, você vai perceber. Beleza? Olha essa letra de música que é o nosso texto 4. A música é Ai que saudade da Amélia. Nunca vi fazer tanta exigência, nem fazer o que você me faz. Você não sabe o que é consciência, não vê que eu sou um pobre rapaz. Você só pensa em luxo e riqueza. Tudo que você vê, você quer. Ai meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim que era mulher. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. E quando me via contrariado, dizia: Meu filho, o que se há de fazer? Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. Ai! Composição Ataúfo Alves e Mário Lago, aquele mesmo do troféu da Globo, que era Domingão do Faustão, agora é Domingão com o Hulk. Troféu Mário Lago, é esse mesmo aí da composição da Amélia, tá aqui na referência. Foi composta em 1942 esse samba. Agora eu te pergunto assim, ademais, além, né, de tudo que essa letra traz de resignação da mulher, da Amélia, uma mulher resignada, uma mulher que aceitava tudo calada, que não questionava, que não se revoltava, etc. E que só por isso aí já é um texto ótimo para ser trabalhado no Enem, eu acho que já foi. Mas beleza. Agora você conseguiu perceber uma intertextualidade lá na Margarina Amélia? Amélia que é margarina de verdade? Percebeu agora o duplo sentido? Era um duplo sentido com a letra da música Ai que saudade da Amélia. E essa música ela foi de um estouro tão grande por retratar essa mulher que felizmente a sociedade não está tendo mais, que a mulher está cada vez. É sempre muito difícil a mulher adquirir o seu papel de protagonista na sociedade, numa sociedade extremamente patriarcal, mas cada vez mais ela vem conquistando o seu espaço, que na verdade não deveria nem ser conquistado, né? Infelizmente a conquista vem da luta. Mas aí nós temos essa letra de música que ficou extremamente famosa, que inclusive os dicionários hoje em dia trazem a palavra Amélia como uma definição de mulher resignada, mulher que aceita tudo calado. Agora, essa música dá um aperta, mas vamos ver. Pesquise é uma tarefa para você. Hoje você vai ter duas tarefas aqui para você colocar nos comentários. A primeira é: pesquise e cite nos comentários algum outro texto que tenha feito referência a esse da Amélia. E olha que tem, viu? Tem pelo menos duas músicas que fizeram referência à Amélia e tem outros vários aí. Tem personagens de novela chamada Amélia. Tem vários. Você pesquisa e conta aí nos comentários um outro texto que fez referência à Amélia, que fez uma intertextualidade com a letra Ai que saudade da Amélia. Muito bem. Eu vou dar o tempo então para você pesquisar, né? Quer um tempo? Beleza, então comenta aí. Classificações da intertextualidade agora com a implícita, que é alguma coisa que você não percebe de imediato, ou seja, você precisa prestar mais atenção. E aí, deixa eu ver, ali já tem pergunta. E aí a gente vê essa imagem. Na verdade, essas três imagens. São três capturas de cenas do filme Luca, da Disney, de 2021. Inclusive, se você não assistiu, assista que é muito bom. O que nós temos
nesse personagem. E essa é uma intertextualidade muito implícita. Como a Disney coloca easter egg em tudo, né? Aquele monte de detalhezinho que você tem que ficar achando. Esse aí é um detalhe muito implícito, mas que é uma intertextualidade. Algumas pessoas perceberam de cara quando assistiram ao filme, outras não. Mas assim, para a maioria das pessoas é uma intertextualidade implícita. Ao contrário daquele branco no Brasil, que para a maioria das pessoas é uma intertextualidade explícita, ok? Vamos ver então. Lembrando que até agora nós tivemos lá o exemplo do Gonçalves Dias e do branco no Brasil como intertextualidade explícita e o exemplo desse gato do filme Luca e da Amélia como intertextualidade implícita. Mas não necessariamente isso é explícita e implícita para todo mundo, ok? Às vezes você não percebeu alguma coisa lá da explícita e foi implícito para você, mas aqui na implícita você já percebeu e aí para você não era implícita, era explícita. Então esses conceitos eles variam. Vamos lá. Que informações a fisionomia do gato passa para você? Tempo para você responder. O gato, ele olha assim, ó. Ele tá te julgando. Você percebe que o gato tá te julgando. Ademais de todo gato julgar, né? O gato, ele é um animal que normalmente ele já olha para você te julgando. Isso é natural do gato. Agora, observa como foi bem retratado esse olhar de julgamento desse gato, ó. E não é com cara boa, né? Com cara de paisagem. Beleza. No filme, o nome do gato é Maquiavel. Agora a intertextualidade que era implícita começando a ficar explícita. No filme, o nome do gato é Maquiavel. Relacione o nome à fisionomia que a gente acabou de ver do gato, do bichano aí. Nicolau Maquiavel nasceu em Florença e morreu em Florença. Foi um filósofo, historiador, poeta, diplomata e músico. Ele ficou famoso pelo pensamento, pela ciência política moderna, porque ele descreveu a política não com um ar idealizado, mas de uma forma muito realista. Ele descreveu o Estado e o governo do jeito que é. E aí, como o Maquiavel questionava a política, e você sabe que questionar a política é um negócio capcioso, criou-se uma fama do Maquiavel como uma pessoa ruim, uma pessoa má. Então, quando uma pessoa é má, a gente fala que a pessoa é maquiavélica. Boa parte disso foi propagado pela Igreja Católica, que tinha um poder político muito forte, que esse poder político foi criticado pelo Maquiavel onde? Aqui, no Príncipe. Então, o Maquiavel ele não era uma pessoa maquiavélica. Que a gente fala de maquiavélico, uma pessoa má, uma pessoa cruel, uma pessoa ruim, injusta. Não. O Maquiavel só questionou, só apontou aquilo que estava de errado na política. E aí criou-se uma fake news, uma das primeiras fake news da história moderna, de que ele era uma pessoa ruim, maquiavélica, má, etc. E por isso tem a palavra maquiavélica hoje em dia. Agora, você já consegue perceber com isso a relação disso pro nome do gato e pra fisionomia do gato? Olha como que esse gato, tipo, parece que ele tá querendo matar um, né? Agora, a questão não tá nem aí. Ele dialoga com as duas coisas. Ele dialoga tanto com o maquiavélico no sentido de maquinar o mal, de ser mal, é uma das intertextualidades, e a outra, olha de onde que saiu. Primeiro aí nós temos o gato, nós temos aí uma imagem do Maquiavel. Niccolo di Bernardo del Machiavelli! Del Machiavelli! É. E aí nós temos o Maquiavel. Agora, tem um trecho do Príncipe. Está no capítulo... E é a minha recomendação de leitura, né, de hoje. O Príncipe. Está no capítulo 18. Tem um trechinho que ele fala o seguinte aqui, ó.
Os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque a todos cabe ver, mas poucos são capazes de sentir. Todos veem o que tu aparentas, poucos sentem aquilo que tu és. E esses poucos não se atrevem a contrariar a opinião dos muitos, que aliás são protegidos pela majestade do Estado. O gato está julgando mais pelos olhos do que por qualquer outra coisa. Então, o gato julgando com os olhos é o gato chamado Maquiavel. E nós temos aí uma intertextualidade muito, 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 muito implícita no filme do Luca, além de todas as outras intertextualidades que tem lá. Legal, né? Muito legal. Fala sério, é muito legal. Aí nós temos as classificações da intertextualidade. Então, a explícita é aquela que é percebida com clareza, a implícita não se percebe de imediato, ou seja, você precisa prestar muita atenção, às vezes sair, recorrer a uma pesquisa para achar. E o problema é que a diferença entre o explícito e o implícito é muito pequena, varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas podem ter mais facilidade ou dificuldade para perceber uma intertextualidade com base no conhecimento de mundo que possuem. Muito parte do nosso conhecimento de mundo, do nosso senso de percepção das coisas no dia a dia, daquilo que a gente já estudou, daquilo que a gente já viu, já vivenciou, já leu. Então, boa parte da intertextualidade é percebida com mais clareza por quem lê mais, pesquisa mais, assiste mais filmes, percebe mais o mundo ao seu redor no geral. Ou seja, se for cair uma questão sobre intertextualidade explícita ou implícita numa prova, que eu acho muito difícil de cair, é mais para você entender mesmo e usar no seu dia a dia, como que isso poderia ser colocado? Nem eu sei, para te falar a verdade. Talvez colocar lá duas imagens, ou uma imagem e um texto, por exemplo, a imagem da Mona Lisa, um texto que vai falar alguma coisa muito distante relacionada à Mona Lisa, e aí vai te perguntar se tem uma intertextualidade explícita ou implícita. Por exemplo, se falar assim, me lembrou daquela figura com um olhar sereno que não diz nada e ao mesmo tempo diz muito. Você já pode pensar, aí tem uma intertextualidade com a Mona Lisa, mas está muito escondida. Então, é implícita. Agora, se for lá, a obra Mona Lisa, do pintor, aí está explícita. Ok? Seguindo, a capa. O que tem de legal nessa capa? É que nós temos a Mona Lisa original, que está do lado esquerdo. Aqui em cima a gente tem a Mona Lisa de Homem-Aranha, com duas intertextualidades, uma com a Mona Lisa e a outra com o Homem-Aranha, com o nosso querido Miranha. Agora, essa aqui de baixo engana, porque essa não é uma intertextualidade tão explícita assim. Você bate o olho e você pensa, ah, Estátua da Liberdade. Mas não! Não é a Estátua da Liberdade, tem a Mona Lisa ali. Entendeu? Então, às vezes, você não percebeu de cara que tinha uma Mona Lisa ali. Você percebeu a Estátua da Liberdade e pronto. Mas aí você olhando bem, você fala, mas colocaram o rosto da Mona Lisa. Então, a intertextualidade aqui é com a Mona Lisa e com a Estátua da Liberdade. Fez a intertextualidade também com uma estátua, uma escultura, e com a Mona Lisa, que é uma pintura. E esse aqui fez com o nosso querido Miranha, da Marvel, quadrinhos, e fez com a pintura da Mona Lisa. Muito bom, legal, né? É isso, por hoje encerramos e bora fechar. Eu deixo sempre recomendações diversas, né? Às vezes eu nem menciono que é recomendação. Na aula anterior, por exemplo, eu citei a série Crepúsculo, hoje O Príncipe, e eu sempre digo para você, se você tiver a oportunidade, leia. É claro que é muita coisa para ler, mas quanto mais você lê, mais você vai interpretar, ok? Então, leia bastante. É isso. Eu parei observando a coisa ali, porque eu comprei uns livros recentemente. Eu queria até ter feito um vlogzinho falando, mas acabei não fazendo. Quebraram alguma coisa aqui fora. Eu acabei não fazendo, mas tem um livro do 24 Horas que tá aqui no... Cadê? Aonde? Do outro lado. Tá aqui... Ali...
da série 24 Horas. Eu adorava essa série. Assisti todos os episódios, 8 temporadas, assisti tudo, assisti filme, e aí achei o livro na promoção, comprei. Vou lê-lo e, se for o caso, eu comento alguma coisa aqui. E se for o caso também, eu faço um vlogzinho falando dos livros que eu comprei por R$5. Mas é isso. Agora, a segunda tarefa de hoje que eu falei que era para você colocar nos comentários é essa blusa que eu já usei em várias aulas. Vou tentar levantar sem... Aqui, ó. Conta aí nos comentários qual é a intertextualidade nessa blusa. Essa blusa ela está fazendo uma relação de intertextualidade com o quê? São duas coisas. Coloca aí nos comentários, responde aí nos comentários para mim, ok? Essa é a segunda tarefa de hoje. E é isso. Card para playlist com todas as aulas desse módulo de interpretação de texto e... Aproveita, se você está chegando pela primeira vez, se inscreve, que a gente conta muito com a sua inscrição aqui, é muito importante para a gente. E por hoje é isso, não tem mais nada para falar. Um beijo para você e até a próxima. Fui, tchau!